Olha só, hoje vamos estudar sobre Guilherme Carey, o pai das missões modernas, um dos heróis da fé, um homem que viveu no ano de 1761 até o período de 1834. Quem foi este homem? Guilherme Carey era um homem que gostava de estudar sobre a natureza. No seu quarto existiam insetos, flores, pássaros, ovos, ninhos, etc. Era um homem que gostava de subir na árvore, de admirar a natureza, aquilo que Deus criou. O interessante é que não era dotado de inteligência superior, nem de qualquer um dom deslumbrante perante os homens, não. Mas era um homem que tinha uma chamada de Deus no coração, fogo na alma. A história desse homem diz que ele traduziu as Sagradas Escrituras em mais de 30 línguas. Interessante que aos 12 anos de idade ele adquiriu um exemplar do vocabulário latino. E aos 14 anos de idade ele iniciou a sua carreira como um aprendiz de sapateiro. Na loja de sapateiro ali, de sapatos, ele encontrou alguns livros dos quais se aproveitou para estudar. Assim iniciou o estudo do grego. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que era um pecador, que estava perdido, porque começou a examinar as escrituras cuidadosamente. Ele tomava emprestados livros para estudar, apesar de viver na pobreza. Adquiriu alguns livros usados. Um de seus métodos para aumentar o seu conhecimento de outras línguas consistia em ler diariamente a Bíblia, em latim, em grego, em hebraico. Com a idade de 20 anos casou-se e era membro da igreja onde pregava, e o pessoal que estava com ele ali eram pessoas pobres. E o interessante é que ele teve que trabalhar como sapateiro para ganhar o seu pão cotidiano. Foi durante o tempo em que viajava que leu o livro As Viagens do Capitão Cook. E na tenda de sapateiro afixou na parede um mapa mundi. Guilherme Carey, enquanto trabalhava, olhava para o mapa, que ele mesmo desenhou de forma cuidadosa. Incluía-se nesse mapa o número exato da população, da flora, da fauna, as características dos habitantes, etc., de todos os países, enquanto consertava sapato. Levantava os olhos de vez em quando para o mapa, meditava sobre as condições de vários povos, a maneira de os evangelizar. Era um homem que orava 1 hora em oração, tirava 1 hora de oração na primeira segunda-feira de todos os meses. E pedia a Deus um grande avivamento. Uma certa vez, numa reunião de ministério, Guilherme Carey levantou-se, sugeriu-se, falou sobre o dever dos cristãos de promulgar o evangelho às nações pagãs. E sabe o que foi que disseram para ele? Jovem, sente-se. Um dos anciãos gritou. Quando agradar a Deus converter os pagãos, ele fará sem um auxílio meu nem o seu. Olha só que humilhação. Olha só que falta de incentivo na vida desse jovem. Porém, o fogo desse homem ardia mais e mais dentro do seu coração. E no dia, em 1792, ele pregava em Isaías 54. Versículo 2 e 3, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações,
se estenda, não impeça, alonga as cordas, firma bem as estacas. E ele discursou sobre a importância de esperar coisas grandes de Deus. Enfatizou a necessidade de tentar grandes coisas para Deus. Isso é bíblico. Jesus disse que quem cresce nele faria as obras que ele fez e ainda faria maiores. Apesar de a sociedade missionária ter sido resultado da persistência quando foi formada por este homem, ele mesmo não tomou parte na formação. E alguém disse: aí está Carey, de estatura pequena, humilde de espírito, quieto, constante, tem transmitido o espírito missionário aos corações dos irmãos, e agora quer que saibam da sua prontidão em ir aonde quer que eles desejem. E está bem contente que formulem todos os planos. Apesar de concordar com ele, não achamos bom que nos deixe aquele a quem amamos mais que a nossa própria alma, diziam os membros da sua igreja. Não queriam que Guilherme Carey abandonasse a congregação para ir fazer missões. Mas o que mais sentiu foi quando a sua esposa se recusou a ir a esta viagem. Mas Carey tinha essa chamada no coração de ir para a Índia e nem por isso vacilou. Uma vez ele chegou a rogar a sua esposa que fosse com ele e ela não queria ir. Sabe qual foi as palavras de Carey? Você sabe qual foi as palavras do missionário Guilherme Carey quando a sua esposa decidiu não ir com ele? Se eu possuísse o mundo inteiro, minha querida, eu daria alegremente a você pelo privilégio de levar os meus filhos comigo, mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Eu já não posso mais voltar atrás sem incorrer em culpa a minha alma. Ele não desistiu. Até que um certo missionário convenceu a sua esposa de ir. Comoveram o comandante do navio a comprar as passagens para ela e para os filhos, e ela foi. Enquanto viajavam, eles aprendiam o Bengali, que é a linguagem nativa da época, para conversar com o povo. E pouco tempo depois de desembarcar, eles já estavam pregando para aquela população indiana. Carey percebeu a necessidade imperiosa do povo possuir a Bíblia na própria língua. E sem demora começou a tarefa de tradução. A rapidez com que aprendeu a linguagem da Índia é uma admiração para os maiores linguísticos. A esposa não tem interesse, infelizmente, nos esforços do seu marido, e sabe o que foi que aconteceu? Enlouqueceu. A maior parte dos ingleses com quem Carey teve contato, muitas vezes o tinha como um louco. Muitas vezes faltava o seu dinheiro, faltava o alimento. E para sustentar a família, o missionário tornou-se lavrador da terra. Empregou-se numa fábrica de anil durante mais de 30 anos. Guilherme foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Ao chegar na Índia, Guilherme Carey continuou os estudos que começou quando era menino. Formou a Sociedade de Agricultura, de Horticultura. Criou um dos melhores jardins botânicos do país. Guilherme Carey. Quando um dos seus filhos começou a pregar, ele escreveu: meu filho Félix respondeu à chamada para pregar o Evangelho. E estava feliz. Mas anos depois, o seu filho
aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha e deixou seu pai muito desapontado, o qual uma certa vez ele disse para o seu amigo: Félix, apesar de ser um embaixador, infelizmente encolheu-se até tornar-se um embaixador. Olha a palavra desse cara. Que coisa terrível. Foi um homem que falava mais de 30 línguas indianas. Dirigia a tradução das escrituras em todas elas. Foi apontado para o serviço árduo de tradutor do governo na época. Escreveu várias gramáticas. Compilou notáveis dicionários. William Guilherme Carey. Sabe qual era a rotina deste homem? Certo dia ele disse: eu levantei às 6 da manhã. Li um capítulo da Bíblia hebraica. Passei o resto do tempo até às 7 em oração. Então assisti o culto doméstico em Bengali com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco, uma porção das escrituras em hindustani. Logo depois de comer, senti-me como um pudente que me esperava para continuar a tradução do sânscrito para outra língua. Trabalhamos até às 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até 2 horas. Ao voltar para casa, li as provas de tradução de Jeremias em Bengali, só findando um tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo pundente-chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8, em Mateus, em sânscrito. Nisto, fiquei ocupado até 6 horas. Depois, assentei-me com um pundite de Telinga para traduzir o sânscrito. Às 7 da noite, comecei a meditar sobre a mensagem para o sermão. Preguei às 7h30. Cerca de 40 pessoas assistiram o culto, dizia ele. Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias na época para a construção do templo. Todos os que assistiram o culto saíram às 21 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel em Bengali. Findei às 11 horas da noite. E agora estou escrevendo essa carta. Depois das 11 o cara ainda estava escrevendo uma carta. Depois encerrou o dia ainda com uma oração. Olha como esse homem aproveitava o tempo. O dia todo. Trabalho, ensinamento, oração, jejum, tradução. A humildade deste homem era uma das principais características mais destacadas da sua vida. Conta-se que no zenite da fama houve um certo oficial inglês perguntar de forma cínica: o grande Dr. Carey não era um sapateiro? Sabe qual foi a resposta de Guilherme Carey? Não, meu irmão. Eu era apenas um remendão. Que coisa forte. Quando Guilherme Carey chegou à Índia, os ingleses negaram permissão para desembarcar, mas ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras, a meia haste em honra de um herói que fez mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Este é o resumo da pouca história deste homem. Tem um filme desse grande missionário, Guilherme Carey. Depois vai lá e assiste em nome de Jesus.